Hello, kids. How are you? I'm fine. And you? Tô com muita saudade de vocês e espero que tudo isso passe logo para a gente poder se ver de novo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo assim, tendo as nossas aulas. Você na sua casa e eu na minha, tá bom? Então, hoje a gente vai revisar algumas palavras que nós já aprendemos antes da gente parar com as aulas, né? Desse período de pandemia, de vocês terem que ficar em casa, e eu também. A gente vai revisar, mas vamos também aprender algumas palavrinhas novas, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o material que eu preparei com algumas figuras para ficar mais fácil de vocês compreenderem. E aí vocês vão poder entender tudo bem facilzinho, vai ser muito tranquilo. Então, o meu rosto vai ficar bem pequenininho no canto e vocês vão poder acompanhar tudo que eu preparei para vocês, tá bom? Então, deixa a teacher organizar aqui, vamos lá. Isso. Então, nós vamos estudar um pouco, vamos relembrar, na verdade, sobre personal information, sobre as informações pessoais. São algumas perguntinhas que nós já aprendemos, que vocês já sabem, mas a gente vai rever só para refrescar a memória de vocês, tá bom? E depois nós vamos aprender sobre polite words. São palavras e expressões educadas. Como é que a gente faz essas coisas de uma maneira educada? São as palavrinhas mágicas que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira pergunta, muito fácil, que vocês já sabem. What's your name? Que significa qual é o seu nome? Muito bem. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa sempre dizer My name is e completar com o nosso nome, certo? Então, quando a gente vai, é sempre usado, principalmente quando a gente está conhecendo uma pessoa nova, alguém que a gente nunca viu, e aí a gente precisa usar essas perguntas e essa pergunta e essa resposta, tá bom? Temos aqui Nice to meet you. Nice to meet you também é usado quando nós conhecemos alguém. Então, quer dizer prazer em conhecer você. Quando apresentam alguém pra gente, a gente sempre diz, é uma maneira educada da gente dizer prazer em conhecer você. Nice to meet you. Mas, se alguém, numa conversa, alguém diz isso primeiro pra gente, é importante que a gente seja educado e diga a mesma coisa para a pessoa. Então, se alguém disser primeiro, nós vamos dizer Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. Esse to aqui, essa palavrinha, essa última palavrinha aqui, ela significa também. Então, a gente pode usar esse nice to meet you quando alguém fala primeiro. E o nice to meet you too quando alguém fala antes, tá bom? Quando a gente... Desculpa, me enrolei. Peraí, de novo. Volta. O nice to meet you é quando a gente vai falar primeiro. E o nice to meet you too é quando alguém fala primeiro antes da gente e a gente vai responder de volta. Agora sim, vamos continuar. E how old are you? Nessa pergunta, nós estamos querendo saber sobre a idade. Quantos anos você tem? E aí, aqui, I am 10 years old. É só um exemplo. Eu tenho 10 anos de idade. Mas esse número ele pode ser substituído por qualquer outro. I am 5 years old. I am 7 years old. E assim por diante, certo? What's your phone number? Qual é o número do seu telefone? Essa a gente viu bem antes da gente parar com as aulas na escola. E aí eu ainda até mandei alguns vídeos para vocês relembrarem, certo? Mas para responder essa pergunta, precisa ter os números bem guardadinhos aqui na cabeça. Então a gente vai relembrar bem rapidinho. Então começamos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 a gente não usa quando vai falar o número do telefone, certo? A gente usa sempre do 0 ao 9. Vamos ver um exemplo? Então, se alguém pergunta, what's your phone number? E aí vamos dar outro exemplo. It's 9845-7899, certo? Quando a gente tem
vou mostrar aqui, lembrar uma coisa bem interessante para vocês. Deixa eu botar só uma luzinha aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Isso, aqui. Quando eu tenho aqui, ó, dois números iguais juntos, igual que tá aqui, na 99, né? A gente pode dizer só uma vez, mas aí a gente diz a palavra double antes, que quer dizer o dobro, que quer dizer duas vezes. Então, a gente pode dizer assim também. 9, 8, 4, 5, 7, 8, double 9. Aí quer dizer que é 9 duas vezes, certo? Então, esse número é só um exemplo, tá, gente? Não existe, não liga para esse número para testar. Não existe, tá bom? Foi só um exemplo que eu coloquei. Então, a gente precisa ter os números bem gravados na nossa cabeça para a gente poder saber dizer o número do telefone. Agora, nós vamos começar a ver aqui sobre as polite words, sobre as palavrinhas de educação. Então, vamos perceber essa figura aí. A gente tem uma moça dando um presente para o menino. Quando a gente recebe um presente, o que é que a gente diz? Obrigada, né? Então, em inglês é do mesmo jeito. Quando nós recebemos um presente ou alguma coisa, ou alguém faz um favor pra gente, ou empresta alguma coisa pra gente, a gente tem que dizer thanks, thanks, thanks. Ou thank you, também tá certo, tá bom? Eu coloquei thanks porque no livro de vocês tá assim. Então, thanks é o obrigada. E aí, quando alguém diz obrigada pra gente, a gente diz o quê? De nada. Então, you're welcome. You're welcome. Thanks, obrigada. You're welcome, de nada. E aqui, quando a gente quer interromper alguém ou a gente precisa entrar em algum lugar, a gente pede o quê? Com licença. Exatamente. Então, nessa figura aqui, o menino está interrompendo a moça que está caminhando para algum lugar e aí ele precisa dizer com licença. Então, ele diz, excuse me. Excuse me. Pode ter dois usos, ou quando a gente vai interromper, ou quando a gente... Três usos, na verdade. Ou quando a gente vai interromper alguém, e a gente precisa dizer com licença, né? Para não atrapalhar a pessoa. Ou quando a gente vai entrar em algum lugar, a gente... Excuse me, com licença. Ou então, quando a gente precisa que alguém se afaste, que alguém saia da frente, que alguém dê espaço para você passar. Então, a gente sempre pede excuse me, certo? Vamos para a próxima. E aqui nessa situação, quando a gente faz alguma coisa de errado e a gente se arrepende, a gente pede desculpa. Então, nesse caso, o menininho quebrou o vaso e ele está muito arrependido. Então, ele disse sorry, sorry, me desculpe, perdão, perdão, certo? É a mesma coisa. Sorry. E aqui, quando a gente quer oferecer ajuda para alguém. Por exemplo, nessa figura aqui, o menino está lá fazendo a atividade dele, mas a professora chegou e aí ela vai perguntar se ele está precisando de ajuda. Então, ela vai dizer, can I help you? Posso te ajudar? Você quer ajuda? Can I help you? Quando a gente quer ajuda e a gente precisa pedir por favor, quando a gente quer alguma coisa, a gente diz please. Então, nós vamos dizer please, teacher. E ele vai dizer, por favor, professora, certo? Então, vamos só relembrar. Eu vou repetir e vou falar aqui e você vai repetindo na sua casa. Thanks. You're welcome. Excuse me. Sorry. Can I help you? Please. Muito bem, ó. Great job. Ganharam uma estrelinha dourada. Agora, eu vou voltar aqui para vocês poderem me ver. Botei. E aí, vocês vão fazer uma atividade do livro para guardar tudo isso na cabeça de vocês, tá bom? Então, você vai pegar o seu livro de inglês, você vai abrir lá na página 18, page 18, página 18. E aí, nessa página 18, a gente tem 4 figuras e vários balãozinhos. Vocês vão completar com a palavrinha correta dessas que a gente acabou de aprender. E elas estão todas aí nesse retângulo verde, tá certo? Então, você vai poder completar com as palavrinhas que estão aí. Algumas já tem até a primeira letra, a letra inicial já para ajudar.
outras não, tá bom? E aí depois a teacher vai corrigir bem direitinho, tirar todas as dúvidas de vocês. Ok? Combinado? Então, ó, bye bye, see you next class.